Esse ano de 2020 tem sido uma maluquice. Mas agora que passaram-se 4 meses que eu estou trabalhando em casa, eu resolvi vir aqui e compartilhar um pouco da minha opinião sobre esses 4 meses trabalhando de forma remota ou trabalhando de casa. Oi, eu sou o Filho da Nuvem e eu vou tentar trazer mais vídeos aqui no canal falando da minha experiência na programação ou de vivências que eu tenho passado. Mas se você não me acompanha no Instagram, eu te aconselho a fazer isso porque lá eu já estou fazendo isso. Já tem mais de 4 vídeos lançados lá sobre a minha experiência no mercado ou sobre como eu vejo as coisas atualmente. A gente já está em agosto, mas no dia 10 de julho desse ano de 2020 completou 4 meses que eu estou trabalhando em casa como programador. Sério, é muito louco pensar nisso. Primeiro porque a empresa que eu trabalhava, né, já que eu estou mudando de empresa e falei sobre isso também lá no Instagram, a empresa que eu trabalhava tinha mais de 4.000 pessoas. Então, 4.000 pessoas foram trabalhar de casa. Então, essa experiência foi muito louca para mim. E ao mesmo tempo, é bem engraçado pensar que eu estou trabalhando remoto há 4 meses, porque eu passei um bom tempo do ano passado, digamos assim, procurando vagas remotas. E aí, o que acontece, né? Consegui uma vaga remota, a própria vaga que eu tava. Né? Às vezes a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente pede. Mas nesse vídeo eu resolvi vir aqui e trazer um pouco dessa minha experiência. Agora que passou um pouco o tempo, a poeira baixou, eu vi muitos youtubers de programação falando sobre isso, mas agora chegou a minha vez de dar a minha opinião e falar também dos desafios, porque nem tudo é tão maravilhoso quanto parece nessa área, nesse modelo de trabalho remoto. Acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que não, isso que a gente está vivendo em 2020 não é o modelo de trabalho remoto que a gente imaginou para as nossas vidas, né? A gente está sendo muito impactado por notícias ruins e por acontecimentos durante a pandemia. Então, é normal que essa nossa experiência não seja a experiência de trabalho remoto, né, que as pessoas tinham antes da pandemia. Por exemplo, eu queria trabalhar de forma remota para conseguir viajar, ter passagens mais baratas, porque as passagens na Europa são mais baratas se você viaja numa quarta-feira, por exemplo. Então, trabalhar de outros lugares, conseguir ganhar um certo tempo, então começar a fazer alguma atividade física, algum curso diferente, fora da programação. E esse tipo de coisa não foi possível, porque primeiro não dava para viajar, segundo porque estava tudo fechado, né? Não dava para começar nenhuma atividade. Então, em vez de trabalho remoto, a gente tinha meio um home office forçado, né? A gente estava forçado a trabalhar de casa. A gente não tinha essa flexibilidade e essa vantagem, a primeira vantagem que as pessoas costumam dizer sobre trabalho remoto. Eu não sei se o que a gente está vivendo agora vai fazer as empresas super felizes porque o rendimento não caiu, ou se o nosso rendimento caiu porque, né, a gente está vivendo um monte de informação ao mesmo tempo. Eu quero até que você deixe aqui embaixo o que você acha. Você acha que o nosso rendimento, você acha que o rendimento dos programadores e das programadoras caiu durante a pandemia? Deixa aqui embaixo que eu tenho realmente essa dúvida, queria trocar essa ideia com vocês aqui embaixo. Mas primeiro, antes de falar das vantagens, que a gente já sabe mais ou menos as vantagens, eu quero focar esse vídeo e começar esse vídeo falando dos desafios. Quais são os desafios que não são tão bons assim de se trabalhar de forma remota e que foi o que eu passei, o que eu experienciei nos últimos meses aqui em Portugal? A primeira experiência negativa que eu tive com essa coisa de trabalhar de casa é que eu precisava entender o que estava acontecendo em Portugal, entender o que estava acontecendo no Brasil, entender o que estava acontecendo no mundo, né? Eu nunca tinha vivido e ninguém né, tinha vivido algo parecido antes. Então, nos primeiros dias de home office, nos primeiros dias de trabalhar em casa, eu tive a brilhante ideia de acessar um site de notícias aqui de Portugal e ligar aquelas notificações de navegador para receber todas as notificações relacionadas com a pandemia. Eu precisava saber o que ia acontecer nos próximos dias.
Eu já tinha visto outros youtubers de outros países da Europa guardando comida. Será que eu precisava fazer isso? Será que o papel higiênico ia acabar e coisas do tipo? Então, isso foi uma péssima ideia. Por quê? Porque eu estava programando e toda hora aparecia uma notícia ruim, né, sobre a pandemia, o número de casos aumentando e coisas do tipo. Rapidamente, não tão rápido assim, infelizmente, acho que demorou os seus 3 dias para eu chegar à conclusão que aquilo estava me consumindo numa forma absurda. Eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia parar para raciocinar, porque toda hora tinha uma notícia que eu tinha que saber sobre a pandemia. Eu decidi que eu ia reservar horas do meu dia para ler sobre isso e me inteirar, porque era melhor que eu procurasse essas informações do que essas informações chegassem até mim, porque senão eu realmente não ia conseguir render nada. O segundo ponto que eu percebi que é um grande desafio é mais relacionado com o trabalho em si, principalmente com o trabalho em equipe, que é o fato de que quando está todo mundo remoto, é muito difícil entender se você pode contar com alguém ou não, porque essa pessoa, as pessoas, eu tinha uma flexibilidade de horário no trabalho, né? Todo mundo tinha, o que é uma coisa boa. Só que então quando a gente está remoto, a gente não sabe se a pessoa já começou a trabalhar, porque a pessoa pode estar em casa com os filhos e essa é uma situação extrema. Se a pessoa já começou a trabalhar, se a pessoa já terminou de trabalhar, se a pessoa está de folga. Geralmente as empresas têm calendários para mostrar as pessoas de folga, mas às vezes a pessoa esqueceu de colocar isso no calendário. Então, diversas vezes eu me deparei numa situação onde, principalmente pessoas fora do time, né? Eu tinha que me comunicar com pessoas fora da minha equipe, porque quando é da equipe é bem mais fácil, a gente está ali no dia a dia trabalhando. Mas aí quando eu tinha que me comunicar com essas pessoas de fora, eu não sabia muito bem se as pessoas, que horas as pessoas faziam de trabalho, se ela já tinha começado, se ela estava de férias, como que ela estava numa saúde mental e coisas do tipo. Então esse é um desafio, sim, na minha opinião. O terceiro ponto negativo é também um ponto positivo, que pelo menos a gente vê por aí, né? Que é a flexibilidade de horários, né? Quando a gente está em casa é maravilhoso, porque a gente consegue gerenciar o nosso trabalho e alguns afazeres meio mecânicos da casa, né? Tipo colocar roupa para lavar e coisas do tipo. Só que a gente precisa se policiar muito mais. A gente precisa de uma disciplina muito grande para conseguir separar o que é trabalho e o que é vida pessoal. Dos dois lados, porque tem pessoas que têm uma dificuldade de se concentrar em casa, talvez não tenham um ambiente, um escritório, uma mesinha, alguma coisa, e as coisas ficam desconfortáveis, fica mais difícil de se concentrar. Então tem o caso da pessoa trabalhar menos, mas também tem o caso da pessoa trabalhar mais. É bem difícil você focar que você começou a trabalhar 9 da manhã e você vai parar de trabalhar 6 da tarde. O que eu gosto de fazer muito e funcionou para mim é que, primeiramente, sim, tem dias que as coisas não rendem, mas esses dias que não rendem também não rendiam no escritório, né? Eu parei para pensar nisso. Mas o que eu fiz para tentar minimizar essa coisa do se sentir mal de não estar trabalhando também é que eu coloco metas para o dia. Tem uma meta, né? Eu gosto de focar em uma meta no dia. Então, hoje eu vou fazer isso. Eu tenho que desenvolver essa funcionalidade até esse momento. Se eu conseguir fazer isso conectar num banco de dados, ok, tá sucesso. Dali para frente é bônus. No outro dia, eu tenho uma outra meta. Agora que eu estou conectado no banco de dados, eu preciso fazer esse banco de dados ter um certo comportamento diferente. Enfim, são só exemplos, mas eu coloco metas diárias e eu preciso chegar nessas metas. Se eu não chegar, tudo bem, mas eu tenho que focar bastante para o meu dia ser em torno dessas metas. Um outro grande desafio, na minha opinião, sobre esse trabalho remoto é a comunicação. Eu acho que o time precisa ser bem maduro para conseguir chegar num nível de comunicação ideal.
pessoas trabalham de formas diferentes, né? Eu aprendi isso. Tem pessoas que preferem trabalhar muito próximas e ligar um Zoom, ligar uma câmera e todo mundo trabalhar lá ao vivo, junto. Tem pessoas que são mais retraídas e preferem ter o seu tempo e usar essas tecnologias de videoconferência à medida que as necessidades vão surgindo. Tem pessoas que preferem se comunicar por texto. Então é importante olhar para o time, não só para o que você gostaria do seu modelo ideal, e tentar chegar num meio termo para conseguir ter uma comunicação ideal. Na minha opinião, focar muito em vídeo é ruim, porque o vídeo não é buscável, né? Se a gente faz uma chamada de vídeo e decide alguma coisa, essa decisão ela ficou na chamada de vídeo. Se alguém está de férias ou de folga e chega amanhã, essa decisão está lá naquele vídeo, a pessoa não vai ter acesso ao vídeo ou não vai ver o vídeo inteiro sobre isso. Então, texto é muito mais fácil para você procurar os tópicos e para você se inteirar das coisas. Eu sou muito mais fã de texto do que de vídeo. Eu entendo que às vezes é muito difícil se comunicar, se expressar em texto, principalmente quando a língua da empresa, né, que era o meu caso, era a língua inglesa. No meu time tinha somente um português, mas tinha duas pessoas da Polônia, tinha uma pessoa da Suécia e tinha eu do Brasil. Então, a maioria do time não tinha a língua inglesa como língua oficial. E aí você tentar se expressar em texto numa língua que não é a sua língua nativa pode ser um problema, né? Pode causar um atraso na comunicação, alguma coisa do tipo. Então, para mim, esse também é um ponto a se atentar. Outro desafio também que eu até achei interessante é que aqui a cultura de Portugal é que as pessoas... a vida social está muito em volta de comida, bebida, cigarro e coisas do tipo. Quando você tira essas coisas das pessoas, até mesmo do ambiente, né, empresarial, você perde um pouco essa intimidade com as pessoas, né? Você só fala de trabalho, é bem difícil você ter momentos de lazer e até mesmo entender o que aquela pessoa está passando, como é que está sendo o dia dela, tentar ter um feeling mesmo, uma percepção de que aquela pessoa hoje está mais retraída, é melhor deixar ela mais quieta, ou que hoje aquela pessoa está super disposta, super animada e é um bom dia para fazer uma programação em par, por exemplo. Então, quando a gente trabalha de uma forma remota, a gente perde esse tato e fica difícil saber o que a outra pessoa está passando no dia dela, né? E aí isso acaba sendo um desafio. Eu acho que a liderança tem um trabalho bem difícil de manter o time unido e íntimo bastante nesse nível, né? Não também tão íntimo, porque as pessoas têm suas vidas individuais e ninguém fica compartilhando tudo no seu ambiente de trabalho, mas acho que tentar perceber o clima do time é uma coisa um pouco mais difícil com o trabalho remoto. Eu vejo a galera de tecnologia compartilhando coisas de trabalho remoto como se fossem mil maravilhas. Mas eu gostaria muito de começar a discussão sobre os desafios. O que está sendo difícil para a gente nesse trabalho forçado remoto? Compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você conhece que trabalha de forma remota para a gente conseguir continuar esse assunto, essa discussão aqui embaixo. Agora pensando em pontos positivos, eu tenho certeza que você tem pontos positivos também, que já ouviu falar por aí ou está vivendo. Deixa aqui embaixo também para eu saber sobre isso. Mas um ponto positivo para mim é que ficou muito explícito que trabalhar de forma remota mostra que o nosso tipo de trabalho em torno de tecnologia não é um trabalho baseado em horas. Não importa se eu fico 8 horas trabalhando ou se eu fico 6 horas trabalhando. Eu consegui entregar as coisas que a minha equipe precisava em 8 ou em 6 horas. Faz alguma diferença eu ficar 2 horas a mais fazendo absolutamente nada só para aparecer no canal do Slack, num canal de comunicação? Ou é melhor eu parar mais cedo e amanhã eu compenso se eu tiver mais energia? Então esse tipo de coisa ficou muito claro para mim, que
o nosso trabalho é um trabalho em busca de objetivos. A gente tem que chegar nos objetivos. Objetivo da semana, objetivo da sprint, objetivo do trimestre e assim por diante. Então aquela coisa das metas que eu falei, que eu coloco diárias, me ajudou muito também a tentar não ficar muito grilado com a coisa do meu Deus, será que eu estou trabalhando pouco? Meu Deus, será que eu estou trabalhando muito? Meu Deus, será que... Não. O segundo ponto positivo e que me fez crescer durante esse período foi pensar muito mais em comunicação. Como eu falei, não é fácil se comunicar de forma remota, né? De forma assíncrona, onde as pessoas nem sempre estão trabalhando no mesmo horário. Então, quando a gente tem um problema, a gente precisa contornar esse problema de alguma forma. A gente precisa pensar numa forma de se comunicar de forma que a resposta daquela pergunta, por exemplo, não vai ser dita naquele momento. O que eu posso fazer enquanto eu não tenho essa resposta? Então essa coisa da comunicação foi uma coisa que eu trabalhei bastante e eu vi as pessoas trabalhando, né? Como que eu faço para deixar a minha comunicação, as minhas perguntas, as minhas opiniões o mais enxuta possível? Porque não dá para ficar mandando textão para as pessoas lerem a todo momento, né? As coisas têm que ser muito mais práticas. Eu acho que isso salvou muito tempo da gente e até se liga com o próximo ponto positivo também. Eu acho que as reuniões, de uma forma em geral, ficaram muito mais objetivas, porque a gente já não tinha mais aquele tempo de se dispersar demais, né? Fazer videoconferência, fazer chamadas de vídeo, na minha opinião, é bem cansativo, principalmente porque a gente lida com a internet, com a conexão, com a estabilidade da conexão, não só de casa, mas também com a estabilidade das outras pessoas. Então, trabalhar num time com 5, 7 pessoas, a chance de uma internet não tá boa é muito alta, e aí a pessoa trava, e aí fala de novo, aquela coisa toda. Isso causa muito um desgaste. Então acabou que a gente focou bastante em fazer as reuniões bem objetivas. Essa reunião é sobre isso. A reunião já tem uma agenda do que vai ser tratado, como que a reunião vai ser conduzida. Se as pessoas quiserem se preparar antes, se preparem para não chegar na reunião e ficar procurando link, ficar discutindo coisas fora de hora também. Então, eu acho que isso foi um ponto muito positivo de perceber que, primeiro, reuniões muitas vezes eram desnecessárias, porque aquela piada de que essa reunião poderia ser um e-mail é totalmente verdade. Segundo, que mesmo nas reuniões que são necessárias, a gente precisa fazer de uma forma que essas reuniões tenham um objetivo e que no final da reunião a gente vai sair com esse objetivo feito. Então, tentar fazer reuniões bem pequenas e bem enxutas para conseguir alcançar esses objetivos. Eu acho que esse trabalho remoto forçado também me mostrou que trabalhar de lugares diferentes é bem mais complicado do que parece, até por causa dessa coisa dessa habilidade da internet que eu falei. No começo, eu não tinha opção de trabalhar em outros lugares, a gente estava obrigado a ficar em casa. Mas no último mês, por exemplo, as coisas já abriram em Portugal, a gente já tem hotéis, eu poderia viajar e trabalhar em outros lugares, mas mesmo assim rola uma certa insegurança. Será que eu vou chegar nesse hotel, nessa casa que eu aluguei? Será que a internet vai estar boa? Como que vai estar a estabilidade? Como que é o barulho desse lugar, né? Os ruídos? Será que o meu time vai ter alguma experiência pior por causa dessa minha viagem? Então ainda está rolando um processo aqui de insegurança para conseguir chegar num lugar onde você consegue trabalhar remoto sem atrapalhar a vida das pessoas também que trabalham, que dependem de você. Em resumo, eu acho que existem várias vantagens de trabalhar remoto sim, mas a gente precisa também discutir sobre esses desafios. Como que as pessoas estão resolvendo esses desafios? Eu não estou vendo as pessoas falando muito sobre isso, sobre os problemas e como as pessoas estão resolvendo esses problemas. E eu também fico pensando, será que o trabalho remoto vai crescer e vai se tornar um padrão, principalmente quando essa pandemia terminar? O que você acha sobre isso? Você acha que as empresas vão descobrir que o rendimento não caiu e que elas economizaram muito com energia elétrica, aluguel, esse tipo de coisa? Ou você acha que não, que elas querem voltar para o modelo antigo o mais rápido possível? Deixa aqui embaixo para a gente continuar esse papo e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!